Boa tarde. Terça-feira, 6 de agosto. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, realizou no início da tarde uma reunião com a mesa diretora para analisar e deliberar o pedido da CPI da telefonia de autoria do deputado Marcos Rota. Em entrevista à imprensa, o deputado Josué Neto declarou que não vê empecilhos à abertura imediata do procedimento. O presidente também se pronunciou sobre as denúncias feitas contra o deputado Ricardo Nicolau. Neto assegurou que o processo está em trâmite administrativo para que sejam atendidos os requisitos de legalidade estabelecidos na Constituição Estadual e no regimento interno da Casa Legislativa. No plenário Rui Araújo, deputados se pronunciaram sobre as necessidades do interior do estado, identificadas em viagens durante o recesso parlamentar. Em Vira, Tapauá e Itacoatiara foram alvos de reivindicações relacionadas à infraestrutura daqueles municípios. E o deputado Marcelo Ramos fez denúncia de procedimento licitatório conduzido pela Comissão Geral de Licitação do Governo para contratar serviço de educação à distância para a SEDUC. De acordo com o deputado, itens do edital foram alterados com vistas a beneficiar uma das concorrentes. Esses e outros assuntos você acompanha às 8h30 da noite no Alean Notícias ou então no portal da Assembleia, em alean.gov.br. Fique agora com o resumo da atividade parlamentar no dia de ontem. Boa tarde e até amanhã. A energia elétrica é um insumo essencial para o desenvolvimento da sociedade. No Brasil, a principal fonte é a hidrelétrica, com 65%, seguida pela termoelétrica, com 28%. O restante provém de usinas eólicas ou é importada de países estrangeiros. Aqui em Iranduba, acontece a 6ª audiência pública para debater a importância deste tema. A reunião foi coordenada pelo deputado estadual pelo PSB, Marcelo Ramos, que garantiu que os trabalhos do comitê devem ser realizados em toda a região metropolitana para atender às crescentes demandas do setor energético e garantir o desenvolvimento da região. Estamos ampliando os trabalhos do comitê, fazendo com que chegue até os municípios da região metropolitana, iniciando aqui pelo município de Iranduba, sob a lógica de que o desenvolvimento econômico dessas regiões depende essencialmente do oferecimento de energia abundante e estável. Então esse é o objetivo, garantir que chegue energia aos municípios e a partir daí não só tranquilize as pessoas do ponto de vista da utilização da energia doméstica, mas também possa ser um insumo para a garantia de investimentos que desenvolvam a economia desses municípios. Representantes do município de Iranduba, que também participaram da audiência pública, mostraram-se satisfeitos em poder levar ao conhecimento da concessionária as demandas locais, já que os recursos energéticos do município são insuficientes para garantir o desenvolvimento da agricultura, principal fonte de renda da localidade. O município de Iranduba ele é muito voltado à área rural, como também distrito, né? Nós podemos dizer que a parte das ilhas foram bastante atendidas ao longo desses 7 meses. Hoje, praticamente, a Ilha da Paciência, Jacurutu, Muratu e Ilha da Manchantaria, que aproximadamente foram beneficiadas mais de 1.000 famílias. E hoje tem luz 24 horas. E a demanda nas vicinais e nos distritos também precisa avançar. A importância, na realidade, desta audiência pública nada mais é a questão da proximidade hoje que o município de Iranduba tem de Manaus, né? Então nós temos, ou seja, o programa Luz para Todos, quando fez aqui o seu levantamento, quando fez o levantamento aqui dos domicílios que seriam contemplados pelo programa Luz para Todos, isso já há algum tempo atrás, né, ele previa uma estimativa X. Hoje, com o advento da ponte, né, esse número multiplicou-se, né, por mais de 50 vezes na realidade. De acordo com a empresa concessionária de energia, novos investimentos já estão sendo realizados para garantir o desenvolvimento da região. Nós já temos uma usina aqui operando hoje com uma capacidade de 50 megawatts que atende Iranduba e Manacapuru, já com sobra. E estamos interligados a Manaus, que por sua vez está interligado ao sistema interligado nacional. Ou seja, Iranduba hoje já está interligado ao sistema nacional de energia. Isso facilita, tem todo o potencial do país inteiro à disposição então de Iranduba por estar interligado. Embora
em fase de teste. Essa reunião é muito importante. Esse comitê que foi criado, né, e coordenado pelo deputado Marcelo Ramos tem dado para nós muito subsídio de melhorias da nossa empresa. E esta reunião de hoje aqui no município de Iranduba, que faz parte da região metropolitana de Manaus, ela é importante, porque a gente vai poder ouvir as demandas da comunidade, das pessoas aqui de Iranduba, do prefeito, da Câmara Municipal, e assim que a gente possa cada vez mais melhorar o nosso serviço com relação à distribuição de energia elétrica nesse município. Também participou da audiência o Conselho de Defesa do Consumidor da Amazonas Energia, que na ocasião lançou uma cartilha explicativa esclarecendo as principais dúvidas dos consumidores. Os exemplares gratuitos também estarão disponíveis na sede da empresa, na Avenida 7 de Setembro. Essa cartilha nós vamos lançar aqui hoje, é uma contribuição do Conselho de Consumidores da Amazonas Energia para os próprios consumidores. E aqui tem toda a legislação que diz respeito aos direitos do consumidor, mas também aos seus deveres, né? Não tem só direito, tem dever também. Então, cada um tem que fazer a sua parte, o consumidor e a empresa concessionária de energia elétrica. A próxima audiência pública será realizada no dia 2 de setembro no município de Itacoatiara. O projeto de lei foi encaminhado à Comissão de Gestão e Serviços Públicos, presidida pelo deputado Chico Preto. Na matéria, os deputados José Ricardo, Luiz Castro e Marcelo Ramos pediam a responsabilização direta de pessoas jurídicas por atos contra a administração pública. Deste modo, empresas que fraudassem processos licitatórios, por exemplo, seriam punidas e não poderiam mais concorrer em certames na administração pública. A comissão ficou encarregada de analisar a aplicabilidade e competência da Assembleia em legislar sobre a questão. Juntamente com os procuradores da Casa, o deputado Chico Preto pediu o arquivamento do projeto. Na última semana, foi sancionada em Brasília a lei federal que trata sobre a mesma questão. O parecer da comissão baseou-se nos princípios da hereditariedade e hierarquia. Nós não precisamos de duas leis, uma em nível federal e outra em nível estadual, para dizer a mesma coisa. Então, considerando que a lei federal foi aprovada na última sexta-feira, uma lei que já tinha 3 anos de tramitação, nós que estávamos retomando a discussão disso para enviar o parecer, tomamos conhecimento da aprovação da lei, do projeto, tornando-se lei 12.846, e por essa razão nós vamos opinar pelo arquivamento da matéria, entendendo que há uma lei federal que alcança por inteiro também o objetivo do projeto que tramitava aqui. Então, nós não precisamos de duas leis para tratar do mesmo assunto e talvez até confundindo mais ainda a percepção daqueles que vão fazer uso. Tipo, eu uso a lei federal, uso a lei estadual. Então, a lei federal, mais antiga, já aprovada, ela vai ser digamos assim, o norte a ser seguido pelas administrações públicas do Brasil com relação à responsabilidade administrativa de empresas que contratem produtos e serviços. A Lei Federal 12.846 de 2013 é composta de 31 artigos dispostos em 7 capítulos. O período de vacância para que a lei entre em vigor é de 180 dias após a data de publicação. A matéria faz parte da pauta positiva posta em votação no Congresso Nacional, que visa atender o clamor popular por uma administração pública mais efetiva e com medidas mais firmes contra a corrupção. A Lei 12.846 de 2013, já sancionada pela Presidência da República, permite a punição de empresas que pratiquem ações que caracterizem a prática de corrupção, como a fraude em licitações e o oferecimento de vantagem indevida a agente público. Anteriormente, apenas pessoas físicas respondiam na Justiça por essa prática. Com a nova lei, as pessoas jurídicas podem ser punidas com multas que chegam até 20% do faturamento bruto anual da empresa, ou de até 60 milhões de reais quando o cálculo não puder ser feito. A presidente Dilma Rousseff vetou 3 artigos do projeto, o que deu mais rigor à legislação. Um dos dispositivos derrubados determinava que a aplicação da pena dependeria da comprovação da culpa ou dolo da pessoa jurídica. O trecho foi vetado justamente porque a lei se baseia na responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas, o que independe dessa comprovação. Na Assembleia Legislativa do Amazonas, os parlamentares enxergam a nova legislação como um avanço.
Os deputados acreditam que a lei irá coibir a ação ilícita das empresas. O país acostumou a isso aqui, a dar o jeitinho, né? Vai lá, fraude a licitação, a firma lá vai e concorre com 2, 3 firmas, aí aquele gestor público também lá dá o jeito dele na prefeitura, e isso quem perde é o povo. Então acho que a presidente sancionou, né, em boa hora essa lei, que a gente tem que acompanhar. A gente não pode pagar, o bom gestor pagar pelo mau gestor, né? Aquele que tem que pagar, para que pague. Mais uma lei que nós temos, mais um instrumento para combater a corrupção. E neste caso, para punir as empresas, as pessoas jurídicas, aquelas pessoas, aquelas empresas que têm interesse em fazer as parcerias com o poder público através das licitações, de prestar serviço, de fazer obras. Ora, se você não tem uma lei clara para punir, acaba a punição sendo somente para o lado do funcionário público, do agente público, do político, daquele que está num cargo de confiança que faz a contratação. Agora nós temos uma lei para punir também a empresa. A própria administração pública poderá aplicar as multas, sem depender de decisão da Justiça. O Poder Judiciário ficará responsável por aplicar sanções como o perdimento de bens, suspensão das atividades da pessoa jurídica e até mesmo a dissolução compulsória da empresa. O novo sistema de cotas da Universidade do Estado do Amazonas, UEA, deverá ser aprovado em breve na Assembleia Legislativa do Amazonas. E com isso, será utilizado já no próximo vestibular previsto para ocorrer em novembro deste ano. O presidente da Comissão de Educação da Casa, deputado democrata Sidney Leite, acompanhou o anúncio feito pelo vice-governador do estado, José Melo. De acordo com o deputado Sidney Leite, como se trata de uma modificação na lei do sistema de cotas, é necessária a aprovação pelos parlamentares antes de ser colocada em prática. 160 vagas deverão ser oferecidas por meio deste novo sistema. Essas vagas correspondem a 50% do total disponibilizadas para a área de saúde, nos cursos de medicina, odontologia e enfermagem. O reitor da UEA, Cleinaldo Costa, disse que ao final do curso, os novos profissionais vão atuar obrigatoriamente por um ano no município pelo qual ingressou no sistema de cotas. Estes 160 alunos que ingressam por cota anualmente retornarão aos seus municípios de origem ao término de seus cursos. Então, a previsão é que os ingressantes no vestibular 2014, a partir de 2019 e 2020, estarão retornando por um ano aos seus municípios de origem para atuar em equipes de saúde, família e comunidade e dentro de um programa de educação permanente em saúde, família e comunidade. A mudança não vai interferir na grade dos alunos que já estão estudando, mas os formandos das próximas turmas poderão ser voluntários como forma de avaliar o programa. Diariamente, o cidadão é beneficiado com o trabalho produzido pelo setor primário. Do café da manhã ao jantar, a agricultura é necessária para a sobrevivência. A atividade econômica também faz parte da política de Estado, que incentiva a geração de emprego e renda. O governo possui o Amazonas Rural, programa que tem o objetivo de aumentar a produção do setor primário e impulsionar a agricultura, pesca, a pecuária e extrativismo vegetal. O Amazonas Rural foi lançado em 2012 e é conduzido pela Secretaria de Produção e Abastecimento, a CEPRO. E esta casa cumpre com seu papel, né? Não só de homenagens. Muitas vezes a pessoa está só homenageando. Homenagear sim, mas também ouvir reivindicações e encaminhá-los. E no final a gente fez o encaminhamento daquilo que a gente entende que é necessário e que é possível fazer. O tema foi destaque na Assembleia Legislativa. Uma sessão especial homenageou os trabalhadores do setor, por iniciativa do deputado Luiz Castro. O Dia do Agricultor é comemorado no dia 28 de julho. As dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores são muitas, principalmente na região amazônica, onde é preciso se programar com os períodos de cheia e seca. Hoje a semente ela está sendo muito difícil. A gente está com um trabalho junto à Embrapa para ver se tem uma semente melhorada, né? Porque a gente sabe que 3 anos atrás, a partir da enchente grande, os nossos ribeirinhos é onde mais produz a mandioca. E com essas alagações que têm acontecido, a semente ela não dura muito tempo. Então isso veio diminuindo gradativamente. A farinha aumentou, mas em função da não semente no campo. A sessão especial foi aberta pelo deputado do PSD, Chico Preto, líder da maioria na Assembleia Legislativa. O parlamentar destacou a importância de políticas públicas para o setor primário. Há um forte sentimento desta casa de fazer com que o setor primário do Estado do Amazonas tenha
uma política de Estado. E eu quero explicar rapidamente o que é uma política de Estado. Uma política de Estado é aquilo que, independente de quem seja o governador, aquilo não muda. O líder do PT na Leão, José Ricardo, prestigiou os agricultores. O parlamentar lembrou que os produtores rurais são prejudicados na hora de escoar o alimento produzido. Esse é o desafio, fazer com que as vias de escoamento, as estradas, as várias vicinais que nós temos, sejam mantidas, estejam em ordem, estejam em condições, possam favorecer esse escoamento. Trabalhadores e representantes de movimentos e associações da agricultura no estado foram homenageadas e receberam certificados. O deputado adjunto Afonso representou Luiz Castro, que por motivo particular não pôde estar presente. A maternidade de Baubina Mestrinho foi criada há 53 anos e é a primeira do Amazonas. Com a nova unidade, a capacidade de atendimento dobrou, com 115 leitos, sendo 58 para partos normais. A unidade foi realizada em uma parceria entre governos federal e estadual, com o resultado de investimentos de 15 milhões de reais entre obras e equipamentos. Durante a entrega da unidade, o governador Omar Aziz aproveitou a oportunidade para anunciar nova ampliação da maternidade Baubina Mestrinho. A gente tem uma política para expandir isso para o interior do estado, fazendo com que esse atendimento na entrada e principalmente no parto tenha uma garantia de uma qualidade boa para a mãe e para a criança. Também aqui tem um novo modelo da presença da mãe com a criança, né? Quanto mais rápido a criança fica com a mãe, é melhor para os dois. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, esteve na solenidade e falou da importância da nova reforma da maternidade Baubina Mestrinho. E ainda durante a entrega da nova unidade de saúde, a portaria que define mais recursos para o teto SUS foi assinada pelo governador Omar Aziz e o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Serão mais de 52 milhões anuais para o custeio da saúde nas unidades estaduais responsáveis em atender a média e alta complexidade. Esse aumento da SUS era uma discussão muito forte que nós tínhamos, até porque esse bolo dividido do SUS, o Amazonas tinha, por procedimento, um valor menor do que tinha o estado de São Paulo, que o Rio de Janeiro, tendo que fazer procedimentos em regiões longínquas de difícil acesso. Então isso é uma grande notícia, uma grande vitória. Com a mudança, o repasse salta de 534 milhões para 587 milhões por ano, equiparando ao nível populacional do estado. O estado do Amazonas passa a ter o mesmo teto per capita, o mesmo recurso pela população para exames, cirurgias de média e de alta complexidade do que tem a média nacional. São mais 60 milhões de reais de custeio de manutenção, porque é muito importante. Os valores vão beneficiar serviços de urgência e emergência, maternidades, exames e cirurgias. O governador do Amazonas criou uma comissão formada pelo Sindicato dos Médicos do Estado e da Suzam para estudar alternativas de otimizar o atendimento no interior de forma mais célere, já que a maioria dos médicos inscritos no programa do governo federal pede trabalho em Manaus.